John Wesley, no seu livro O Sermão do Monte, ele traz algumas considerações super importantes de como viver uma vida cristã baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele mostra que Jesus já tinha atravessado toda a Galiléia, iniciando na época em que João foi lançado na prisão. Cristo ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino dos céus. Também curava todo tipo de doenças entre o povo. Uma consequência natural foi que muitos da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, toda a Judéia e regiões além do Jordão o seguiam. A multidão era tal que nenhuma sinagoga o comportava. Jesus subiu no monte onde havia espaço para todos que chegavam das mais diversas partes. Quando ele se assentou, os discípulos se aproximaram. Então ele abriu a boca, expressão que denota o início de um discurso solene, e começou a ensiná-los. É importante observar quem está falando aqui para prestarmos atenção em como o ouvimos. Jesus era o representante do Senhor do céu e da terra, o Criador de tudo. Como tal, ele tinha o direito de dispor de todas as criaturas de Deus. O Senhor, nosso governante, dirige tudo, seu reino é desde a eternidade. Ele é o grande legislador que pode impor todas as suas leis. Tem condição de salvar e destruir. Pode punir com separação eterna da sua presença e da glória do seu poder. É a sabedoria eterna de Deus Pai que conhece o material de que somos feitos. Ele compreende o mais íntimo do nosso ser. Sabe como nos relacionamos com Ele, com outras pessoas e com cada criatura formada. Por conseguinte, sabe como adaptar cada lei prescrita a cada circunstância em que nos insere. É Ele quem ama cada pessoa. Ele tem misericórdia para com todas as suas obras. Foi o Deus de amor que nos deu Jesus sobre a terra para declarar sua vontade a todos os homens. Quando sua obra fosse concluída, Jesus retornaria para Deus Pai. Jesus foi enviado por Deus para abrir os olhos dos cegos, dar luz àqueles que ainda estavam em trevas espirituais. Ele é o grande profeta do Senhor. Deus havia declarado solenemente a respeito dele muito tempo antes. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Ou como foi expresso mais tarde, quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Segundo Deuteronômio 18:19 e Atos 3:23. O que Jesus está ensinando aqui no monte? Jesus foi enviado do céu, mostra-nos o caminho para o céu, o lugar que Deus preparou para nós, a glória que possuía antes de existir mundo. Ele nos ensina o verdadeiro caminho para a vida eterna. Esse caminho real que leva ao reino de Deus é o único caminho verdadeiro e não há nenhum outro. Todos os outros caminhos levam à destruição. Pelo caráter daquele que fala, temos certeza de que ele declarou a plena e perfeita vontade de Deus. Ele não pronunciou um mínimo a mais, não disse nada além do que recebeu de Deus, então não disse também nada a quem. Não foi negligente deixando de declarar algum conselho de Deus, não disse nada errado, nada contrário à vontade de Deus que enviou. Todas as suas palavras são verdadeiras e corretas a respeito de todas as coisas espirituais. Suas palavras permanecerão para sempre. Ele cuidou de refutar os erros dos escribas e fariseus, os falsos mestres da época que tinham pervertido a palavra de Deus. O falso ensino e os erros práticos deles eram incompatíveis com a salvação. Esses mesmos erros brotariam mais tarde na igreja cristã. As falsas interpretações e o ensino equivocado acerca da lei pronunciavam como os mestres cristãos de todas as eras e nações poderiam perverter a palavra de Deus. Almas desatentas, seguindo esses ensinos, só estariam buscando a morte no erro da própria vida. Mas não foi só as multidões que estavam com ele no monte que Jesus ensinou o caminho da salvação. Jesus estava ensinando a todos nós, estava ensinando a todos os homens, a toda a humanidade.
Jesus estava ensinando as crianças que ainda não haviam nascido e todas as gerações futuras. Estavam ensinando a todos que de algum dia ouviriam a palavra de Deus. A maioria das pessoas, independente de suas outras crenças, concordará com pelo menos alguma parte do discurso de Jesus. Todos podem concordar que o que Jesus disse sobre a pobreza em espírito se refere a toda a humanidade. Apesar disso, muitos supõem que outras partes do sermão só se dirigem aos apóstolos, ou aos primeiros cristãos, ou aos ministros de Jesus. Como chegaram a essa conclusão? Por que dizem que algumas partes desse discurso só se aplicam aos apóstolos e a outros cristãos da era apostólica ou aos ministros de Cristo? Afirmações vazias de mestres desconhecidos não são provas suficientes para estabelecer uma verdade de tamanha importância. Jesus não nos ensinou que algumas partes de seu discurso não eram destinadas a toda a humanidade. Fosse esse o caso, ele nos teria dito. Ele não omitiria uma informação tão necessária. Em nenhum lugar Jesus dá a entender que seus ensinos eram para disseminação limitada. Por fim, podemos observar como Jesus ensina aqui. De certo, ele falou como homem nenhum falou antes. Sua fala é particularmente marcante. Ele falou não como os santos de outrora, ainda que falassem sob a unção do Espírito Santo. Não falou como os apóstolos, ainda que fossem os sábios mestres da obra da igreja. Falou aqui como em nenhum outro momento ou ocasião. Não parece que fosse a intenção de Jesus em qualquer tempo ou lugar lançar de uma vez todo o plano de uma nova religião. No Sermão do Monte, ele nos deu uma perspectiva completa da verdadeira religião. Descreveu em linhas gerais a natureza da santidade, sem a qual nenhum homem pode ver a Deus. Jesus descreveu partes específicas disso em muitas outras ocasiões, mas nunca, exceto aqui, deu uma visão geral do todo. Não há nada mais desse tipo em toda a Bíblia. Acima de tudo, podemos ver o amor impressionante com que Jesus revelou a vontade de Deus para a humanidade. Ele não nos chamou de volta para um monte ardendo em chamas ou para a escuridão, as trevas e a tempestade. Ele não troveja dos céus com granizo e brasas. Jesus agora se dirige a nós com uma voz calma e suave. Bem-aventurado ou felizes os pobres de espírito. Felizes são os que choram, os humildes, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, felizes no final e ao longo do caminho. Eles são felizes nesta vida e na vida eterna. É como se Jesus nos dissesse: quem é aquele que anseia viver uma boa vida, deseja ter bons dias? Veja, darei a você aquilo que a sua alma anseia. Aqui está o caminho que há tanto tempo você busca em vão. Aqui está o caminho do prazer. Aqui está a trilha para a paz serena e alegre, para o céu embaixo e o céu em cima. Agora observe a autoridade com que Jesus ensina. Era justo que dissesse que ele ensinava não como os escribas. Observe seus modos que não podem ser expressos em palavras. Observe o ar com que Jesus fala. Ele não fala como Moisés, o servo de Deus. Não fala como Abraão, amigo de Deus. Não fala como nenhum dos profetas ou algum filho do homem. Aqui existe algo sobre-humano. Jesus manifesta algo mais do que qualquer outro ser criado. Ele fala como Criador de tudo. Fala a palavra de Deus com autoridade de Deus. Pronuncia essa palavra como o que existe por si, o Supremo, o Deus que está acima, bendito para sempre. Esse discurso divino foi proferido com o mais excelente método. Divide-se em 3 ramos principais. O primeiro está contido no capítulo 5 do livro de Mateus, o segundo no capítulo 6 e o terceiro no capítulo 7. No primeiro ramo, o resumo de toda a verdadeira religião é apresentado em 8 itens que são explicados e protegidos contra qualquer mudança provocada pelos homens. No segundo ramo, estão as regras para a intenção correta que precisamos preservar
em todos os nossos atos externos, não influenciados por desejos mundanos ou por preocupações com a necessidade da vida. No terceiro ramo aparecem as advertências contra os principais obstáculos à verdadeira religião, terminando com uma aplicação do todo. No capítulo 5, Jesus primeiro apresenta 8 exemplos da verdadeira religião e depois os explica. Nós vemos que todas essas questões são salientadas no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Pontos importantes que levaria tempo em considerarmos cada um deles, porque temos pontos específicos que precisamos trabalhar isso no nosso coração, no nosso viver de cada dia. Não apenas dizer felizes isso, felizes aqueles outros, mas o que implica em tudo isso na nossa vida. Como podemos nos aprofundar nessas questões e trabalhar todo esse processo no nosso viver de cada dia, para que nós possamos estar em pé diante do Filho do Homem. Gostaria que os irmãos pudessem fazer uma avaliação profunda desses 3 capítulos da Palavra de Deus no estudo de hoje. Avaliar cada aspecto, considerar o contexto de cada situação. E eu vou estar durante essa semana passando algumas questões interessantes relacionadas com cada um desses pontos tratado nesse livro, que traz um impacto tremendo na nossa vida como servos de Deus e que faz nos avaliar uma série de situações e questões que muitas vezes não conseguimos pegar a fundo de todo esse princípio, como cada um deles tem um aspecto poderoso na nossa vida como servos de Deus. Como podemos crescer na graça e na misericórdia do Senhor. Como podemos, em todo o tempo, estreitarmos a nossa relação com o Senhor e podemos chegar a um ponto que um dia Jó chegou. Agora, os meus olhos te veem. Vivemos um tempo de luta, de dificuldades, de pandemia, de caos, onde vidas são ceifadas, onde pessoas estão desoladas, estressadas, enfermidade de todo tipo. Mas nós, como servos de Deus, precisamos estar olhando para o alto, para frente, sabendo que Deus é por nós, que é Ele quem cuida, que sustenta o nosso viver cada dia. E quanto mais nós buscarmos essa proximidade com Deus, mais fortes nós seremos, porque Jesus diz que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo considera isso, porque ele viveu uma vida de luta, de dificuldade, de sofrimentos, mas ele nunca perdeu o foco, porque ele pôde chegar no fim da sua vida e disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Só me resta receber o prêmio. Que possamos ter essa mesma visão, essa mesma convicção de que nós, ao terminarmos a nossa carreira, possamos dizer: guardei a fé, combati o bom combate. Por isso, um dos aspectos principais da nossa vida cristã tem uma profundidade maior no Sermão do Monte, de podermos ver como Jesus aplicou essas questões a fundo e o que é que está envolvido em cada uma delas. Muitas vezes nós vemos uma declaração deturpada da palavra de Deus,
um conceito deturpado daquilo que Jesus disse, mas nós precisamos ter conhecimento do conceito verdadeiro, profundo, e buscarmos olhar cada dia para mantermos os nossos passos nos caminhos do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que possamos ter uma semana abençoada, possamos ter um dia abençoado, que possamos ver na vida de cada um dos nossos irmãos o sorriso que brota de uma vida de paz com Cristo, que possamos ver na vida de cada um dos nossos familiares, que eles possam ver em nós um caminhar com Cristo, um testemunho muitas vezes silencioso daquilo que somos, mas que possamos permanecer olhando para Cristo, autor da nossa salvação. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz e a misericórdia do nosso Senhor acolha cada um. É o que oramos nessa manhã por todos, pela salvação de muitos, pela cura, pelo sustento que Deus dá, no nome santo de Jesus. Amém.